Glória a Deus por esse tempo que estamos aqui. Hoje a gente vai terminar nosso tempo de estudo sobre a história do Reino de Deus. Queria, você que está em casa, tem várias pessoas em casa, alguns enfermos, outros estão com compromisso, outros com alguma situação de impedimento. Então, você que está em casa, um beijo. Também para você, Guilherme e Laura, e Deus abençoe vocês. Vocês são uma grande bênção lá em Passo Fundo. Você que do Sertão, Pastor Vitor, aí um grande abraço, Pastor Vitor, sempre acompanhando, enfim, várias pessoas acompanhando, grande beijo. E nós vamos, hoje, queria fazer uma breve oração, que a gente vai concluir esse estudo, dão 6 estudos, e na próxima jornada de estudos a gente vai falar sobre fontes, rios no deserto. Nós vamos falar sobre rios no deserto, vamos falar coisas de um renovo espiritual para as nossas vidas, a partir de hoje a 15, né? Porque de hoje a 8 é ceia, e a gente de hoje a 15 vai falar sobre isso. Abrirei caminhos no deserto, fontes no deserto e rios no ermo. Vai falar sobre esse versículo aí, Isaías 43, 19. Feche seus olhos, curve a sua fronte, por favor, vamos orar juntos. Pai bendito, em nome de Jesus, nós carecemos de revelação. Não é de conhecimento, não, Senhor. Nós não viemos aqui atrás de conhecimento. Nós viemos aqui por conta da revelação, que se não vier do alto, nós falaremos coisas que são só fatos e informações. Nós precisamos de luz do céu sobre aquilo que nós vamos meditar, luz do céu. Como Pedro, que recebeu revelação, e o Senhor disse, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas. Queremos ser nós bem-aventurados esta noite, porque não vai revelar carne e sangue, mas o Pai. Pai, revela-nos a Tua palavra, abre o entendimento, Senhor, para que possamos esta noite crescer também na graça e no conhecimento. E eu peço a ajuda do Senhor, Pai, para que o Teu Espírito anule qualquer ação das trevas, que o Senhor ajude a cada um dos Teus filhos a concentrar-se, a estar aqui aberto com o coração em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nessa conclusão aqui eu vou fazer algumas amarrações sobre essas 6, hoje é a 6ª ministração, sobre a história do Reino de Deus. E a gente tem falado nessa história do Reino de Deus sobre algo como isso aqui que está na tela, que o objetivo de Deus, o plano de Deus, lá do Gênesis 1, fazer da terra uma colônia do céu, colonizada pelos seus filhos amados, implantando a cultura, a moral e os valores do céu. Lembra que Deus enviou o primeiro agente do céu, com a natureza dele, a natureza do próprio Deus. Esse primeiro agente foi Adão. Adão trouxe o céu, trouxe o governo do céu, trouxe a ordem do céu, e antes de Adão chegar, Deus também fez um trabalho de ordem. Então tudo estava concatenado para que Adão tivesse ali espalhando a glória de Deus, espalhando a natureza de Deus, os valores, tudo isso estava certo. Mas, infelizmente, quando o pecado entra, é assim. O pecado entra e deteriora primeiro a essência. O pecado deteriora a essência, seja o que for. A essência do casamento, a essência do relacionamento, a essência nas relações. O pecado, ele deteriora a essência. Por isso, ele é interno. E depois ele vai deteriorando aquilo que é externo, que são os comportamentos, as ações, e ele vai deteriorando tudo. Então, quando Deus tinha esse plano, o plano não caiu. O plano sofreu uma solução de continuidade, mas ele não foi anulado. Ao contrário, Deus não vai levantar simplesmente uma nova pessoa. Deus vai levantar o segundo Adão. É interessante como Paulo vai dizer que Cristo não é o primeiro Adão, claro que não, mas ele também não é simplesmente Jesus, ele é o segundo Adão. Então há uma conexão entre os propósitos de Deus com Adão para com Jesus. Jesus dá uma continuidade em grande nível, em alto nível e grande escala. Então, por isso, o que significa isso? Lembra que eu falei durante a ministração, acho que 3, eu coloquei aqui sobre o conceito de metrópole, de colônia. Falei que a metrópole, ela quando vai enviar alguma pessoa para a colônia, ela envia um representante e toda a cultura da colônia tem que mudar. E é assim que Deus quer fazer. Falei também que a gente vive uma democracia, a gente não sabe bem o que é uma monarquia, e por isso a gente não tem sintonia com alguns conceitos de reino, os quais eu vou trabalhar hoje. Então, vamos lá. Fazer da terra uma colônia do céu, já tinha falado disso. Fazer da terra uma extensão do céu. Isso também já é um resumo maior daquilo que Deus tem intenção de fazer. Né? E por isso, na hora que Jesus chega, ele proclama:
Você quer ler comigo esse versículo? Só para a gente estar interagindo e atento. 1, 2, 3. Arrependei-vos. Essa palavrinha grega é uma interpretação complexa, é chegado ou chegou. Não pode usar chegou, tá? Por que no grego a gente não pode, quando traduz, não pode usar chegou? Porque chegou é o passado. Chegou é no passado. Então ele conjuga uma palavra no presente, e outra palavra com o particípio passado. Não a palavra de um verbo no passado, mas no particípio passado, chegado. Então eles traduzem chegado porque é um chegou chegando, um chegou que chega. É uma ação continuada dessa chegada. Então, o que a gente vê logo na chegada deste segundo Adão é uma palavrinha que eu quero ensinar a vocês, que é algo muito, muito importante. Eu sei que é um conceito, esse conceito não é simples, esse conceito não é secundário, não é periférico, não tem nenhuma pessoa que estude teologia que se permita não saber isso que eu vou ensinar hoje. Nenhuma pessoa. Esse conceito é basilar, é fundamental. Então, não acho que é lateral, não é de jeito nenhum. Gálatas capítulo 4, verso 4. Eu vou ler e você lê só a parte amarela. Gálatas 4, Paulo está falando da chegada de Jesus. Ele diz assim: mas quando chegou, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que é a plenitude do tempo? O que é a plenitude do tempo? Tudo isso para falar de reino, tá? A plenitude do tempo são circunstâncias históricas, políticas, culturais e religiosas que convergem com ideais para cruzar o tempo de Deus com o tempo humano. Então, o que é a plenitude dos tempos? Seria assim, o tempo ideal, o tempo próprio. Mas como é que você vai saber que é o tempo próprio? Por exemplo, na sua vida, dizer assim, a plenitude do tempo. Aí você estudou, você se formou, você, então, concluiu, tem um emprego, não sei o quê. Isso é na plenitude do tempo para casar, digamos, né? Mas isso não é regra, isso não vai ser regra. Agora, a plenitude do tempo, no caso da vinda de Jesus, tem muita coisa. Irmãos, tem tanta literatura sobre isso, mas tanta literatura sobre isso, que você fica assustado para saber o que é a plenitude do tempo. Então, antes de eu passar a primeira projeção adiante, eu vou dizer o seguinte: Deus preparou o planeta Terra para receber Jesus. Deus preparou os reinos para receber Jesus. Deus preparou a geopolítica para receber Jesus. Deus preparou o povo judeu para receber Jesus. Vocês se lembram disso, né? Que eles estavam numa condição de expectativa pelo Messias. Nem sabiam quem era, mas estavam na expectativa. Ou seja, Deus preparou a expectativa. E mais do que isso, quando os 3 reis magos, ou magos do Oriente, a depender da tradução, chegam em Jerusalém e dizem assim: onde é aquele que é nascido rei de judeus? Onde está aquele que é nascido rei de judeus? Os escribas, os fariseus, responderam na ponta da língua, lá em Zacarias 8:8. E tu, Belém Efrata, terra de Judá, de modo nenhum. Eles sabiam na ponta da língua que Jesus estava chegando. Todo mundo estava assim, extremamente atento para a chegada. Então, o tempo dos judeus, o tempo de Roma, o tempo da Grécia, tudo acontecia para trazer Jesus num tempo especial. Mas existe um item, que é o que eu vou falar, é o item do Império Romano. O Império Romano foi essencial para a igreja dos tempos bíblicos, essencial. E eu vou colocar aqui essas sínteses que eu coloco aqui, para falando, você vai lendo, e eu vou dizer a você algumas coisas. Primeira coisa, que Roma é um império colonizador, e você talvez não saiba, mas a maioria dos impérios nunca foram colonizadores. Os impérios são exploradores. A Espanha, por exemplo, não colonizou, ela explorou. E olha que a Espanha está 1.500 anos depois dessa data aqui. Vários dos impérios mongóis, visigodos, ostrogodos, os bárbaros todos, eles entravam, arrasavam, levavam embora e acabou. Todos os impérios tinham a política de terra arrasada. Não sei se vocês sabem disso, que a maioria dos impérios, os homens entravam nas populações, matavam todos os homens e engravidavam todas as mulheres. Não sei se você já leu sobre isso. Eles engravidavam aquelas mulheres para trazer uma espécie de confusão étnica e marcar aquela nova geração, com a etnia que conquistou. Então, sempre foram assim os conquistadores.
O que acontece com Roma? Roma não fazia assim. Roma tomou em toda aquela região e decidiu espalhar a cultura romana. O que eles faziam? Primeira coisa, eles juntavam vários ex-combatentes, ex-soldados romanos, e também outros tipos de pessoas, juntavam um grupo de 200, 300 pessoas e enviavam para a colônia. Quando chegava na colônia, eles construíam algumas edificações, que eu coloquei em azul ali, ó, aquedutos, termas, teatros e fórum. Por exemplo, quando você chega na Espanha, você tem aqueduto. Você pergunta assim, mas a Espanha foi muito grande a colonização romana? Não. Mas Roma entrou lá. E quando ela entrou, a primeira coisa que ela faz é construir essas 4 coisas. São a marca do Império Romano. As termas, os teatros, os fóruns e os aquedutos. Então, constrói isso, leva os romanos, eles estão falando em latim, não é grego não, estão falando em latim, e eles espalham a cultura naquela região. E aí vem um item que você vai ver já já. Então, antes de eu dizer qual é esse item, eu estou te colocando dizendo que Roma era o império de colonização. Os outros impérios que, em geral, você conhece, são impérios de exploração. E isso tem muita importância. Por quê? Porque eles estavam em Israel. Você sabe que Herodes não era judeu. Herodes era idumeu, era de uma etnia próxima. Mas Pilatos era romano. Pilatos era romano. Existia toda uma população romana e soldados romanos, que foi que crucificou Jesus. Então, toda aquela presença romana, convivendo, trazia para Israel um pouco da cultura romana e trazia sobre aqueles ali uma troca jurídica, inclusive. Você vai entender isso nessa próxima colocação aqui. Roma enviava cidadãos da metrópole para implantar e demonstrar Roma como modelo, e aí vem o 4º e último item importantíssimo, esse que está em azul aí. Roma não exigia apenas impostos. Roma também oferecia algo em troca. E era o quê? Cidadania. Todo mundo aqui, eu não vou abrir a Bíblia para provar isso, porque isso não precisa, mas Paulo, por exemplo, lá em Atos 23, quando os judeus pegaram ele, e aí decidiram, e ele foi fazer o discurso, aí o centurião pegou e foi bater nele, e falou, você pode bater no cidadão romano? Eu não sabia que você é cidadão romano, eu sou de nascimento. Ah, mas eu comprei por alta soma, mas eu sou de nascimento. Ah, rapaz, não pode fazer isso não. E aí decidiram o quê? Mandar Paulo para Cesareia, e de lá ele foi levado a Roma, porque ele era cidadão romano. O que é cidadão romano, em Atos 23? Uma dignidade absurda. O camarada é cidadão romano, então ele não é explorado, oprimido, ele não é do povo, ele é um cidadão. Os outros não são cidadãos. Então, esse conceito de cidadania, ele não é pouco importante, não. Eu vou passar para vocês entenderem. Então, resumindo até agora, você tem um império em volta de Jesus, um império em volta de Israel. Esse império está ensinando a Israel alguma coisa sobre reinado, indiretamente. E eu vou te mostrar 5 palavras aí agora, bíblicas, conceitos bíblicos que são conceitos de Roma. Por incrível que pareça, cidadania está escrito. Efésios 2,19 fala, porque vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Concidadão do santo, essa expressão concidadão não é hebraica, nem é judaica. Não existe cidadania judaica. Nessa época não, mas existia cidadania romana. Então quando você vê, você não é romano, você é de 2ª categoria. O cara fala, mas eu sou concidadão do santo, eu sou membro da família. Então o camarada se apropriou da carteira de identidade celestial da terra e falou, não sou só da terra não, também sou cidadão do céu. Então é desse jeito que alguns conceitos começaram a tomar. Por exemplo, Filipenses 3,20, eu coloquei os versos aí, eu estou citando decorar, tá? Filipenses 3,20 fala, mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, que é Cristo Senhor. Filipenses 3,20. A pátria. Então, o conceito de pátria, eu sou romano, esse conceito que era em Roma, Paulo puxa e diz, a gente tem uma pátria no céu. Olha só quantas coisas. Conceito de embaixador. Nós somos embaixadores, e Paulo fala em Efésios 6,20 que eu sou embaixador em cadeias. Conceito de embaixador não tem Israel. O conceito de embaixador é de Roma. Então, Roma está lá, o César está lá, ele manda o embaixador para a Judéia. Todo mundo sabe que ele vem em nome do próprio César, ninguém pode tocar nele. Olha, o conceito de embaixador não é um conceito bíblico no sentido judaico. É um conceito bíblico no sentido do Novo Testamento. Quanta coisa foi absorvida do Império Romano. Redenção, por exemplo. O que é redenção? Não tem redenção no Antigo Testamento.
Porque não tem compra de escravo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, você simplesmente vai lá, quer dizer, estou falando lá em Juízes, né? Juízo, início. Aí vai lá e toma os escravos da população que você conquista. Não tem compra e venda de escravo. Só que quando você chega no Novo Testamento, aí Roma conquistou e tem um monte de escravo. Tem aquele mercado de escravo. Aí Paulo vê aquele mercado de escravo, aí fala, assim é a salvação. Jesus nos comprou no mercado de escravo e apropriou-se da palavra redenção para explicar como é a nossa salvação, conceito romano. E adoção também. Não existia adoção de filhos na cultura judaica. É meramente a adoção de filhos no sistema romano. Por que motivo? Porque os soldados saíam para lutar e morriam, e os filhos ficavam sem pai e sem mãe. Então, Roma estabeleceu uma legalidade para a adoção de filhos. Aí Paulo olhou e falou, nós fomos adotados pelo nosso Deus. Então observa, o Império Romano, ele não ensinou a igreja, mas Paulo absorveu daquilo que ele estava vendo, e ele aprendeu que um reino, a gente aprende muita coisa de um reino. É isso que a gente precisa, o foco que eu estou colocando é esse. E, por exemplo, esse versículo que vocês vão ler aí agora, Colossenses 1,13, essa parte azul não precisa ler não, tá? É só a palavrinha grega. Esse versículo é todo baseado naquilo que os judeus estavam vendo, o império, debaixo dos olhos dele. Vamos ler agora esse texto, 1, 2, 3. Do seu filho amado. Ali, um versículo puramente, você está enxergando Roma, e Paulo escreve esse versículo, você sabe exatamente o que significa. Nos transportou de um poder para um reino do Filho do seu amor. Agora você fala para uma pessoa hoje, o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Aí um cidadão médio brasileiro, ele tem que se esforçar para entender o que é poder das trevas, reino do seu Filho amado. Alguém tem que explicar o que é império das trevas. Exousia, ele tem que sair de um poder, potestade no grego. Aí tem que explicar o que é um poder e tem que explicar o que é um reino. Só que para aquela turma não. O Paulo escreveu e ele saiu do império das trevas e nos transportou, todo mundo sabe. Então você vê que a mentalidade de reino é uma mentalidade que a gente não tem, porque a gente não vive em monarquia. Mas eles, quando liam a palavra, eles sabiam tudo que era aquilo. Adoção, redenção, embaixador, sabia tudo. Então a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Amém, queridos? Então, agora a gente vai pegar uma outra coisa. Vou pegar mais um argumento, uma linha de argumento. Preste atenção, porque eu não vou demorar nessas coisas, tá? O que me importa é o final. Mas essa linha é importante. Aqui você tem uma coisa que todo mundo conhece. Jesus é o Messias. Todo mundo já ouviu falar disso. Jesus é o Messias, Mashiach, né? Ele é o Messias. Mas o que é isso? Aí você estuda, não, ele é ungido. Não. Ele não é simplesmente ungido. O conceito de ungido e de rei são sinônimos no Antigo Testamento. A unção, inclusive, era dada para duas coisas. Para o rei e para sacerdote. Só que sacerdote não era ungido. Muito poucos sacerdotes eram ungidos. Quem era que era ungido de verdade? Os reis, porque toda hora tinha monarquia. Por exemplo, 1 Samuel 2,10, ele dará força ao seu rei, Meleque, e exaltará o poder do seu ungido, Mexia. Está juntando que o rei vai receber a força e a unção. Salmo 89, mesma coisa. Achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo, um Messias. E o mais alto dos Meleque da terra. Não tem jeito. Qualquer versículo aqui, quando ele, por exemplo, ali em 1 Samuel, capítulo 24, que ele vai matar Saul, aí ele vai usar para Saul a palavra Messias. Longe de mim que eu estenda a mão, porque ele é Messias do Senhor. Mas a Saul, pelo amor de Deus, chamar de Saul de Messias, né? Capiroto é mais fácil. Ele é um capiroto, sei lá o quê. Mas assim, não dá para chamar a Saul de Messias, não, porque Messias significa um rei ungido. Por que eu estou falando essas coisas, da importância do rei ungido? Jesus pergunta certa vez, quem dizem os homens ser o filho do homem? Vocês que estão andando no meio do povo aí, o que eles estão falando? Eu já tenho 3 anos, mais ou menos 2 anos, não era 3 anos não, é 2 anos pregando. O que eles estão dizendo que eu sou? Tem um que diz que é Neymar, outro diz Neymar não, o cara é cego, diz que é Neymar, não entendeu, se eu tenho um cabelo meio diferente. Pode dizer o que for. Eu quero saber o que vocês dizem. Por isso a pergunta, quando ele disse, eu quero saber o que vocês dizem. Quando eles foram responder, olha a resposta dos camaradas. E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias,
outro Jeremias e outro... Lê aí para mim, um. Só que todo mundo diz que Jesus é profeta. João Batista é o quê? Profeta. Elias é o quê? Jeremias é o quê? Eles só pensaram em profeta. Eles só pensaram em profeta. Só que tem um detalhe, queridos. Profeta é um porta-voz. Profeta não tem reino. Profeta não tem reino. Ele é um profeta. Ele é a voz do que clama no deserto. Eu não. A voz do que clama no deserto era João Batista. Eu sou o quê? Não, o senhor é o anjo de Malaquias. Peraí. O anjo de Malaquias é ele. O que eu sou? Ah, não sei não. Isso é um profeta aí que apareceu. Então, não se sabe quem é Jesus. Não se sabe. Ninguém sabe quem é Jesus. Mas, um homem não é inteligente, não é perspicaz, chamado Pedro, vai responder. Lê para mim Mateus 16, pode ler? Tu és o Cristo, o Filho. Como foi que ele descobriu isso, irmãos? O cara estudou teologia aí na videira, claro. Aqui a gente ensina tudo, certo? Mas não tinha esse seminário ainda. Como foi que ele descobriu? Bem-aventurado você, Simão Barjonas. Porque não foi a carne e o sangue, ou seja, não foi sua capacidade que te revelou. Mas meu Pai que está no céu que te revelou. Você pescou. Você pescou. E se não fosse a pesca, tu não sabia. Desse jeito. Porque essa pesca, sem essa pesca de Deus, você nunca vai saber que Jesus é rei. Vai achar que ele é profeta. Vai achar que ele é profeta. Agora eu te pergunto uma coisa. Onde está o reino desse rei? Se é profeta, ele está falando, mas se ele é rei, cadê o reino? É por isso que a gente tem que ter a mentalidade certa, irmãos. A mentalidade certa, cadê o reino desse rei? Cadê o reino desse rei? Vou explicar para você que reino vai ser assim técnico, mas rápido, tá? Na eclesia, na Grécia Antiga, todos os monarcas das cidades, monarquias, cidade-estado, os governantes utilizavam a eclesia como ferramenta de governo. A eclesia tinha algumas funções. Eu vou explicar já o que é a eclesia. O que é a eclesia? Era uma convocação de assembleia de guerra e povo. Vamos fazer uma guerra, chama todo mundo aqui para decidir se a gente vai atacar o Irã ou não vai atacar o Irã. Aquilo era a eclesia. Aí o governo também tem que tomar a decisão. O rei manda chamar. Chama a população aqui, junta todo mundo, nós precisamos tomar a decisão. Nós vamos matar todos os gatos aqui porque, pronto, tomou a decisão. Tem que discutir, tem que ouvir. Mas ele também chamava a eclesia para fiscalizar os conselhos dos cidadãos, fiscalizar as contas. E, por último, a eclesia também era chamado quando você tinha... Nós vamos fazer uma eclesia, vamos trazer o pastor Vitor, vamos trazer o pastor Frank, vamos trazer os missionários, os delegados, e quando vinha vários delegados, chamava de eclesia. No resumo, o que era a eclesia? Olha só ali, era uma assembleia convocada pelo rei, o governante, quando os cidadãos eram chamados para fora de suas casas, para o espaço público. Engraçado que essa expressão, e eles tinham que interagir com o rei para governar, ou seja... Quando as pessoas perguntam qual é a origem da palavra igreja, olha o que eu vou falar. A origem da palavra igreja. A igreja é eclesia. Eclesia é que caléu. Caléu é ser chamado. É que para fora. É que caléu. Chamados para fora. Nós somos chamados para fora do mundo. Verdade. Verdade. Mas é mais do que isso. É verdade isso aí. Mas é mais do que isso. O rei queria governar e dava um grito. Saiam de suas casas e venham e se ajuntem para governarmos juntos. É desse jeito. Saiam de suas casas e venham para cá, porque nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que mudar. Nós temos que fazer. Nós temos que guerrear. O rei governava junto com a eclesia. E por último, a gente vai ler aqui esse texto bíblico de Efésios 3, verso 10 e 11. Olha o que Paulo vai explicar e eu vou conectar as histórias agora. Efésios 3, verso 10 e 11. Vamos todos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3, já? Potestades nas regiões celestes.
que Deus estabeleceu. Olha o que fecha a história de tudo que eu expliquei até agora, é isso aí. Fecha agora. Deus estabelece, governa o mundo, estabelece as coisas, bota tudo em ordem. Primeiro Adão. Anda na história aí. Adão está entrando, cai. Adão peca. Aí Deus falou, eita rapaz, não estava prevendo isso. Calma lá, Deus estava prevendo. Estava prevendo. Ele caiu. Aí ele falou assim, eu tenho um estoque de Adão. Aquele primeiro Adão não deu? Segundo Adão, faz favor, completa o que o Zé Mané não conseguiu. Aí o Jesus sai de lá de cá, Jesus estava no trono, né? Estava no trono. Aí, segundo Adão convocado, sim, senhor. É para fazer o quê? O que o primeiro Adão não fez direito. Como é que eu vou fazer? Tu vai descer. Não, descer não. Aí demais. Vai ter que virar homem. Então o segundo Adão vem, toma lugar na história e grita, chegou o reino! Aí Satanás, cadê teu reino? Cadê teu reino? Cadê teu cavalo? Tu nem cavalo tem. Tu tem um jumento e é emprestado. Conversa de reino. Não chegou foi nada, cara. Chegou o reino! Como é que vai provar que chegou? Cadê o tal do reino? Mas o segundo Adão não falha, porque ele é perfeito e ele é Deus. Essa obra agora vai dar certo, porque este Adão, o primeiro Adão é da terra, mas o segundo Adão é do céu. O primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão, espírito vivificante. O segundo Adão chegou para chegar e disse, chegou o reino. E a Pelé, não entendi, foi nada. Cadê o reino? A eclesia. Eu tenho que montar a minha eclesia, senão não governo. Todo rei grego tinha a sua eclesia, senão não governava. Ele não governava. Nenhum rei governava sozinho. Essa palavra é lá da Grécia. Então ele disse, destar, pois eu digo que você é Pedro, e tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou edificar o meu reino e não vai reter ninguém. Ninguém vai parar. Existe uma descrição muito interessante. Eu não coloquei aí, mas é só um en passant aqui para você. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Você estuda a palavra Hades. O que é Hades? Hades é o lugar não é lugar dos mortos. Hades é a sepultura. É mais ou menos assim. E o cemitério não prevalece contra a minha igreja. Mais ou menos assim. Porque tem Hades, Sheol e Geena. Não vou explicar isso, tá? Mas acredite em mim. Tem 3 palavras para os mortos. Hades, cemitério. Vamos considerar cemitério. Tem 3 palavrinhas. Então, o Hades, lugar de mortos. Eu te pergunto só uma coisa. O governo pode cobrar imposto de gente morta? Sim ou não? Quando a pessoa morre, está devendo 1 milhão, fica quitado ou não fica? Fica quitado. Então, é uma boa ideia você morrer, né? Esquece o que eu falei. Esquece o que eu falei. Você não está devendo nada também? Você não está devendo nada? Você é uma pessoa, um bom pagador, não está devendo nada. Vai lá. Ele morreu, não deve nada. Então, o governo só tem autoridade até as portas do Hades. Daí ele não passa. Jesus falou assim, o meu reino, tanto faz vivo quanto morto. Se for do meu reino, é meu e ninguém tira. Tanto faz vivo quanto morto. Porque uma pessoa, tanto viva quanto morta, pertence ao Senhor em qualquer estágio. Morreu, é do Senhor. Vivo, é do Senhor. Paulo fala isso. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. O reino de Jesus é outro reino. Por essa razão, Jesus inventou, criou, instituiu a eclesia. Você pode ler essa frase, 1, 2, 3 já? Do reino de Deus na terra. Pode ler essa frase aí? O nosso rei tem na igreja o seu reino eterno. Você entendeu por que eu expliquei a eclesia? Sim ou não, igreja? Entendeu? Por que eu expliquei eclesia? Para você entender, Jesus governa na igreja. Jesus governa nos seus. Você vai entender agora em termos de gráfico. Porque eu gosto de gráfico, então vou botar um gráfico para você entender pelo gráfico.
Jesus governa na igreja, nos seus. Quem já assistiu aqui um áudio, a gente tem um áudio com um papel para a pessoa assistir e copiar o papel do Jorge Mitian chamado Ana Quer Falar e Ostai. Alguém assiste? Quem já assistiu esse áudio aqui? Já ouviu esse áudio? Ana Quer Falar e Ostai. Pois bem, a maioria não assistiu. Então eu vou passar nos líderes que vocês puderem assistir. É uma pregação de Jorge Mitian, em que ele fala bem devagar, e para ajudar na compreensão, eu fiz uma apostila para você preencher durante a escuta, para melhorar a didática. A palavrinha, a maior palavra da Bíblia, Ana Quer Falar e Ostai. É uma explicação desse governo de Jesus. Ana quer falar, né? Ana quer falar e Ostai. Pois é. Então, Jesus estabeleceu o seu governo na igreja. Agora você vai entender por que eu estou explicando isso, para a gente fazer os fechamentos. Nossos fechamentos começam agora. Apesar de ser 20h54, eu começo a fechar agora. Eu coloquei essa linha do tempo para vocês lembram? Eu falei algumas 4 bases do reino de Deus: ordem, balizas, poder, exclusividade. Falei da promessa do reino de Davi, falei da esperança, falei do reino chegou. Mas agora começa a outra parte, a parte final. Olha esse gráfico. Reino de Deus chegou. Eu coloquei uma setinha. Ele se divide em 2 partes. O reino em azul e o reino em preto. Olha só. E vão lá na frente, ao longo da história, elas vão dar em um ponto que vai chegar em convergência. Vamos lá. Jesus vem e implanta o seu reino. Satanás pergunta a ele: cadê teu cavalo? Aí eu falei: quando o meu cavalo chegar, eu vou jogar você na prisão. Não é agora, mas quando eu chegar montado num cavalo, eu vou prender você para sempre. Ah, qual é? Eu vou pintar os canecos aí no reino. E aí vem a linha preta. O mundo jaz no maligno. Ou seja, você olha aí fora e você diz assim: Jesus um dia vai reinar, Satanás está reinando. Irmão, Satanás não tem trono. Satanás não tem nem morada. Satanás não tem nem casa. Deixa eu te falar, ele estava morando no jardim de Deus, ele foi expulso dos céus. Jesus, lá em Lucas capítulo 10, verso 18, fala assim: eu via Satanás cair como um raio do céu. Ele caiu como um raio do céu. Tem até uma musiquinha de... Tem uns caras aí de... Como é o nome dela? Levantou poeira, poeira. Ivete Sangalo. O anjo lindo que caiu. Todos eles sabem a música de Lúcifer. Não é só ele, não. Você caiu do céu, um anjo lindo me aparece. Tem um monte de música que fala da queda de Lúcifer. Você já lembrou umas 3 aí. Você conhece mais que eu. Eu só conheço aquela música velha, do ano 70 para cá, né? 80. Você conhece da de 2020. Pois é. Essas músicas, elas retratam a queda de Lúcifer. Lúcifer cai. Cadê ele? No inferno ele não está, porque não tem ninguém no inferno. No céu ele não está, porque caiu de lá. Ele está por onde? A palavra de Deus é assim: porque as armas da nossa milícia não são... Não é assim. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade, nas regiões celestes em Cristo. Você sabe onde os demônios estão? Entre a atmosfera e a terra. Eles estão nessa região sem morada. Os demônios ficam soltos no céu. Eles são espíritos desencarnados que não têm morada. Por que eles querem dominar as pessoas? Porque precisa de um corpo para falar, precisa de um corpo para perturbar, precisa de um corpo para matar. Por isso, quando eles entram na vida de alguém, eles fazem as obras deles, mas enquanto não estão entrando, não acontece nada. Ele pode dar uma palavra para você, mas ele está solto no ar. Vou fazer uma pergunta simples para vocês aqui, simples. Muita gente vai levantar a mão. Quantos aqui já sentiram a presença maligna em algum lugar, em algum trabalho, em algum lugar que entraram? Quantos já sentiram a presença maligna? Pode levantar a mão. Aí, um monte de gente. Mas vocês não viram. Mas é porque ele vive no ar. Ele não tem morada. Então, o mundo jaz no maligno nessa linha preta. Está acontecendo um monte de coisa errada aí. A guerra do Irã, Donald Trump, bomba, a guarda revolucionária agora tomou
o presidente, que não é presidente, o primeiro-ministro, o ministro lá falou assim, o Estreito de Hormuz está aberto. Hormuz, né? Hormuz está aberto. A guarda revolucionária, na mesma hora, entrou, não está aberto nada. Quem passar, a guarda se rebelou. O que está acontecendo lá? Geopoliticamente a gente explica. Mas e espiritualmente? O que está acontecendo? Pode ser tudo ação demoníaca, irmão. Os bichos estão tudo possessos lá e estão matando para matar mesmo. Hoje eu estava conversando com o Manu. O Manu estava trocando figurinhas sobre algumas questões que estão acontecendo na política brasileira. Eu estava dizendo a ela que não ia acontecer, e eu disse assim, aqui o Brasil não é um país bárbaro. Bárbaro é o que eu vou te mandar agora. Aí eu mandei para ela um vídeo de uma mãe na Nigéria, a tradução, o vídeo, tudo, a mãe chorando, uma mãe cristã, dizendo, eles entraram aqui e cortaram meu filho pela metade de faca. E aí, quando o outro acordou, no facão abriram a cabeça dele. Mas só faz isso porque nós somos cristãos, porque mataram meu marido. Ela perdeu o marido, os 2 filhos, e deixaram ela viva. Para quê? Para ela espalhar o terror. O que é isso? Obras do maligno. É a linha preta. O mundo jaz nesse maligno. Só que alguém diz assim, Jesus reina. Irmão, Jesus reina. Jesus reina. E por que é que ele não dá fim a isso? Calma. Calma. Lucas capítulo 4. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, os quebrantados de coração, dar vista cego, por libertar dos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas o texto de Isaías 61 não diz isso. O texto de Isaías 61 diz assim, anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Por que Jesus omitiu? Por que a palavra de Deus diz lá em Lucas capítulo 4, e os olhos deles estavam fitos nele? Por quê? Porque ele fez um negócio que ninguém faz. Ele tinha que ter lido o texto todo. Ele pegou o texto, leu, e quando chegou na hora, parou. Ele tinha que ter lido, mas, oxê. Né? O pessoal lá falava, oxe, em hebraico. Você sabe que hoje, ish é mulher, né? Você sabe no hebraico? Ish é mulher. Então, não, né? É oxe. Por que você parou? Por que ele parou exatamente ali? Para anunciar o ano aceitável do Senhor? Parou. E deu um salto para o dia da vingança, que não é agora. Nós estamos num tempo da graça de Deus, em que Ele está anunciando a todo homem em todo lugar que se arrependa, porquanto separou um dia em que Ele há de julgar a terra. Você já vai ver. Mas nesse tempo em que a parte preta, o negócio está feio, a guerra está feia, calma que Jesus tem os seus agentes do reino. Calma que Jesus tem os seus onde Ele governa. E esses seus que governam somos nós, da linha azul. É exatamente isso. O reino é invisível. E Satanás continua pedindo, cadê o teu cavalo? Cadê teu cavalo? Cadê você? Prove que você é rei. No dia que eu provar, você nunca mais sai de casa. Você nem em casa tem, mas no dia que eu provar, eu vou te prender e nunca mais você sai. Esse tempo é um tempo de chance para se conhecer o reino nas vidas que o receberam como rei. Você entendeu? Amém? Mas vai acontecer. Eu vou ter certeza do juízo vindouro. Ali está errada aquela frase. Lê para mim, Apocalipse 11, verso 15. A gente já leu antes. Lê para mim, Apocalipse 11, 15. 1, 2, 3. E ouve. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Aí então vai aparecer a primeira parte. Olha aqui a primeira marcazinha ali, ó. Um dia, o reino se torna do seu... A linha preta acaba. A linha preta acaba. Por quê? Porque ele chegou. Agora, eu vou botar ordem na bagunça que deixaram até agora, quando essa linha preta estava... O mundo jaz no maligno. Não estava assim? Não estava a Guarda Revolucionária, não estava o Hezbollah, não estava o PCC, não sei o que, não estava tudo espalhado aí, o STF, tudo mesmo. Não, para. Não posso. Senhor, me guarda, Senhor, me guarda. Me segura, Jesus, me segura. Então, e aí, até aquele negócio todo, não está tudo assim? Eu cheguei e vou botar ordem na casa. Ele tem tempo para fazer isso. E aí, Atos 17, 31. 1, 2, 3, já?
ressuscitando dentre os mortos. Aí o que você vê? Apareceu o dia de julgar. O acerto de contas chegou. Está escrito lá. Eu não estou falando de Apocalipse, estou falando de Atos. Ele está pregando, olha o que o versículo diz, ó. Tão certo quanto Jesus ressuscitou, o Senhor julgará o mundo. Quantos creem que Jesus ressuscitou? Amém? Então Jesus julgará o mundo. Porque se não ressuscitou, também não julgará. É certo que ele, como ressuscitou, Jesus vai julgar o mundo. Então o segundo marco de final, mas não é o final, ainda não acaba. Vai acabar agora a história do reino de Deus, agora. Então você já sabe que vai existir um tempo, um dia, em que ele vai julgar. Isso Apocalipse 20, verso 11 a 15, eu não vou ler, mas depois você lê. Apocalipse 20, os últimos 5 versículos. Agora, olha esse versículo que talvez nunca na sua vida alguém te explicou. Olha lá, lê para mim. Quando, porém... Irmãos, essa é a imagem mais linda da história. A imagem mais linda da história não é Jesus ressuscitar. É o segundo Adão. Dá um pulinho quando acaba tudo. Adão, não se culpe não, negão. Eu tinha uma fila de gente que queria te matar. Mas eu disse a eles, ó, eu vou mudar o coração de vocês para não matar você. Porque no céu não tem como ter morte, né? Por isso que eu te escondi um pouquinho no céu, para ninguém te matar. Isso não, deixa eu inventei agora. Adão, fique tranquilo, porque tu não conseguiu. Não se culpe não que eu consegui. Eu consegui. Aí ele vem, pega o livro do juízo, porque ele abriu o livro. Aí ele chega assim, pai, eu fiz tudo o que o senhor queria, fez meu filho. Então agora, tu és o meu Deus. Tu já pensou o que é isso, irmão? Jesus, ele entrega o governo e se sujeita ao Pai, porque ele fez tudo aqui na terra sujeito ao Pai. Esse é o último ato do reino de Deus. Eu fiz tudo o que o senhor quis. Deu certo? Você é demais, meu filho. Pois agora, toda a honra e glória é tua. Aí o Pai disse, é tua também. Aí o Espírito Santo, é dele. E isso se chama pericorese. Essa é a doutrina, o nome da doutrina é pericorese. Eles ficam honrando um ao outro. E a igreja cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Digno é o Cordeiro de receber toda a honra e glória. O encerramento do reino é com glória. O encerramento do reino é Jesus se submetendo ao Pai. Você nunca tinha visto isso. Que a maioria não fala dessas coisas, porque acha estranho Jesus se submeter ao Pai. Mas ele se submeteu vindo. Ele falou assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Meus irmãos, faço uma pergunta simples a você. Se Jesus se submeteu ao Pai, e no final das contas vai dobrar o joelho e entregar para Ele em honra e se submeter a Ele, quem és tu para fazer a tua vontade, irmãozinho? Quem és tu para não se submeter ao Deus? Se Jesus se submete ao Pai, quem és tu, meu irmão? Quem és tu? Fala baixinho para a pessoa do seu lado. Quem és tu, cara pálida? Cara pálida é importante, viu? Deve estar no grego, algum lugar aí. No hebraico, no aramaico. Quem és tu, cara? Ana não falou para ninguém, né, Ana? Mas também não ouviu, né? Quem és tu, cara pálida? As considerações finais aqui, ó. Quero falar algumas coisinhas para você encerrar. Eu fico maravilhado com Deus. Eu fico maravilhado com Deus. O Senhor é maravilhoso, irmãos. O Senhor é lindo. O seu plano é perfeito. Sua palavra é provada.
Grande é o Senhor nas suas obras, grande é o Senhor nos seus planos, grande é o Senhor, toda a criação adora a Ele. Glória ao Senhor. Quero falar 4 coisinhas simples sobre o reino e encerrar. Eu quero dizer para você uma frase de Lutero: a fé sozinha salva. Agora não tem mais nada aí, só as gravuras. Mas a fé nunca está sozinha. A fé sozinha salva, mas ela nunca está sozinha. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente que acha que o segredo é ter fé. Meu santo, a fé é uma chave que abre a porta, só que tu tem que entrar. Eu creio em Jesus, abre a porta. Não crê? Abre a porta. Mas tem que entrar. Jesus falou o que para Nicodemos? Quem não nascer de novo não pode ver o reino. Aí ele falou: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura tornará a entrar no ventre da sua mãe. Né? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Então tem como ficar fora. Se Jesus falou que não tem como entrar, então tem como ficar fora. Na beira do reino. Vai para a igreja, crê em tudo que diz, mas a fé não é a mesma coisa que entrar, meu irmão. A fé é a chave. Você crê, abre a porta. Agora deu passo. Por isso que eu sempre digo que o batismo é o primeiro e mais óbvio mandamento. É tão óbvio que Jesus falou: quem crê e for batizado será salvo. Eu não quero batizar não, então não creu. Não, mas eu criei. Fique com essa tal de sua fé. Fique com suas fezes, que eu fico com minhas fezes. Não é assim? A gente fala, deixa o sujeito. O sujeito tem direito a ter as fezes que ele tiver, mas não vai entrar. Não vai entrar. E por que não vai entrar? Porque Jesus falou. Quem crê e for batizar. Eu não quero ser batizado, duvido que você creu. Simples, irmão. Então, a fé, ela está te convidando a dar um passo de obediência. Amém? A segunda coisa, a palavra de Deus. Meu irmão, presta atenção nessa frase. Nada disso que eu estou falando está escrito. Eu estou falando de mim, falo de mim mesmo. Eis que te digo, falo de mim mesmo. É assim mesmo, tá? E é conclusões minhas para você, conselhos meus para você, de tudo que eu conheço de Bíblia e de vida espiritual. Palavra de Deus é regra de fé e prática. Todo mundo sabe disso. Sola Escritura. 5 solas da reforma. Eu vou dizer uma coisa bem clara para você. Palavra de Deus só é regra de fé e prática para quem conhece o senhorio de Jesus. Porque a maioria, quase totalidade, que a palavra de Deus é regra de fé e prática, só é regra de fé. A prática, bem, a gente vê por aí, né? Vamos ver por aí. Você sabe como é que é tão difícil, irmão. É muito difícil, irmão. É assim, tem justificativa sentimental para não obedecer. Obedecer tem uma palavrinha bem simples. Aquele que não renuncia a tudo quanto possui, não pode até querer, mas não pode ser discípulo. Não é que não quer, ele quer, mas não pode. Então a renúncia é o quê? A parte da prática. Porque a fé, a Bíblia diz: crês tu em Deus, fazes bem, os demônios creem até tremem. A fé em si, quem vai discutir se você tem fé ou não? Quem vai discutir? Não tenho. Não vai existir isso. Eu dar uma porrada em você, vou dizer, não existe isso. Mas se você não pratica, provou que não tem fé. Não tem fé. Então, a regra de fé e prática. Conversa, irmão. Só tem um jeito para você saber que a Bíblia é regra de fé e prática. Se você entende o que é reino de Deus. E se entende o que é reino de Deus, Jesus manda em minha vida. Então eu obedeço, às vezes com muita vontade, às vezes com mais ou menos, e muitas vezes obedeço só pela fé, sangrando e crendo, desse jeito, mas obedeço. Terceira verdade aqui que eu coloquei, salvação. Você vai ver, irmãos, preste atenção, tudo são conclusões minhas, tá? Digo eu, não o Senhor. Na hora que eu tenho que pregar a Bíblia, eu falo. Na hora que digo eu, não o Senhor, é minha conclusão pastoral. Salvação, um fim ou um meio? Irmãos, os crentes, estou falando crente, quem crê, não sou depreciativo, estou falando crente. Os crentes se preocupam com salvação. Não, eu recebi a Cristo Jesus como Senhor. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Pronto. Carimbou. Igual carimbo de gado, né, André? Pá, marcou o carimbo do gado, queimou lá, salvo. Ainda está queimando aqui a marcação do gado. Não é, Val? Não é assim que marca? O gado chora quando você marca? O gado não chora, eu não sabia não, pensei que chorava. Mas o gado não chora. Tá, você marca o gado. Salvo. Irmãos, o objetivo da salvação
é você começar uma jornada de glória em glória. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora. É começar. Você não tem como entrar no reino sem ser trocada a sua CPU. Lá a placa-mãe é trocada. E troca o chip central. Aí você entra, rapaz, o negócio é bom. Eita, que tal um negócio aqui? Glória. Você pode falar glória, pode falar o que você quiser. Mas trocou o chip. Trocou o chip. Beleza, beleza. Para quê, irmão? E aí muita gente para aí. O crente, é tão bom, eu sou salvo em Cristo Jesus. Sim, e aí? A salvação, queridos, é um meio de Deus trazer filhos para o reino. Então, não esqueça que a salvação não tem um fim em si mesmo, ela é um meio de Deus encher o reino. E encher o reino, ele está salvando, está enchendo o reino. Agora, quando chega no reino, aí começa a multiplicação de discípulos de Jesus. Porque a salvação em si é só o carimbo. Eu vou marcar 100 cabeças de gado. Tu passa. A salvação é essa marquinha que você dá e ele entra no reino para viver reino. Por isso que a gente insiste tanto, fala assim, a macro é para discípulos. Discípulo, não falta macro. Por quê? Para você pegar a linguagem de discípulo, decorar, praticar a linguagem de ser discípulo. Porque a linguagem de salvo, você é salvo se baseia na sua fé. Eu sou salvo. Eu também sou salvo. Tu fuma maconha? Fuma, mas não tem na Bíblia que maconha é pecado. É até bom. É bem legal. Cocaína. Cocaína também não tem na Bíblia cocaína, então eu dou uma cheiradinha assim, para dar uma ativada assim, não, né? E você o quê? Eu tá da fila, tal. E aí, cada um vai inventar sua, né? Todo mundo tem, porque não tem na Bíblia. Então, o crente baseia só isso. O que é salvo? Não, meu amigo. O que Deus quer para mim como marido? O que Deus quer para mim como pai? O que Deus quer para mim como colega de trabalho? O que Deus quer para mim como profissional? O que Deus quer para mim, já que eu sou secretário do governo? O que Deus quer para mim como agente de saúde? O que Deus quer para mim como policial? Deus me plantou lá, eu sou reino, nós somos reino. Eu estou no Hospital da Mulher, esse lugar tem que melhorar. Por quê? Porque eu estou aqui. Mas você é boçal? Não, se eu estou aqui, o reino está aqui. Eu sou a expressão do reino. Eu não sou nada, rapaz, mas eu não era nada, agora eu sou filho de Deus, expressão do reino de Deus. E por último, juntei 4 fotos aí da videira, botei para dizer para você, reino eterno, o reino aqui agora. Olha que eu vou lhe falar para terminar. Olha a minha cronometragem de tempo, 21 horas e 16 minutos, eu falei que ia acabar 20 e 23. Vou acabar 21 e 25. Então faltam 9 minutos. Para orar, para você cair no chão e tudo. Olha só, reino eterno, reino aqui e agora. O que é isso? Deixa eu te falar uma coisa. O reino está entre nós, amém? Diga, o reino está entre nós. Diga assim também, o reino está em nós. Então está aqui. Isso já foi dito N vezes, 6 vezes, repeti todas as vezes, toda quinta-feira repeti, durante 2 meses. Beleza. O reino está entre nós. Então, obrigatoriamente, uma matéria que é essência do reino de Deus é gente. Gente é matéria, é como se fosse conjuntos, operações matemáticas, é coisa básica. Gente, ser humano é coisa básica. Amor é coisa básica. O reino de Deus começa aqui. Agora, o que você vê, muita gente é que creu, é salvo para viver lá na frente o reino. Quando Jesus vier, eu vou estar no reino eterno em glória. Vou lhe dar uma notícia. Se não conseguir viver reino aqui, lá não vai. Digo eu, não o Senhor. Se não conseguir viver aqui o reino, lá não vai. Porque se a Bíblia diz, se você não ama ao irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Palavras do rei. Palavras dele. Ele está falando isso. Irmãos, aqui tem todo tipo de gente. Gente curada. Talvez não tenha ninguém curado, né, Senhor? Se depender de mim mesmo, eu não estou curado. Mas todo mundo, a gente está recalchutado. Né? Tem uns recalchutados. Tem uns que estão, né, trocando pneu, nessa altura aí. Tem uns que chegaram agora, estão tentando entender o que está acontecendo. Tem todo tipo de pessoa. Todos precisam ser amados, todos precisam ser aceitos, todos precisam ser recebidos, todos precisam ser acolhidos. Não tem ninguém melhor, ninguém pior, ninguém bom, ninguém mau. Só que eu estou falando para uma pessoa que não sabe nem o que eu estou falando. A pessoa está travada. Mas eu estou falando para você, deixa eu falar um negócio. Jesus
quer transformar o seu coração para você aprender a amar. Amar, depois do que eu sofri, eu quero é ficar no meu cantinho aqui embaixo do todo. Porque aqui mesmo já pirulito e não preciso nem me importar com gente aqui. Porque gente é problema. Né? Uma nova palavra do português, problema. Gente é problema. Né? Tem problema e tem problema, né, na Bahia. Gente é problema. E pau. Né? Gente é problema. Cheio de teoria. E o reino está dizendo assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim ame o Senhor. Jesus também, rapaz. Esse Jesus. Jesus pede cada coisa da gente. Ele é o dono do reino. Ele é o dono do reino. Tome a sua cruz, renuncie sua vontade e siga-o. Siga-o. A doutrina do reino não é para admirar, a doutrina do reino é para botar a cruz e seguir. Só que o jugo de Jesus, o jugo é suave e o fardo dele é leve. Irmãos, estava ontem lá a gente almoçando, hein, Cláudio? A gente estava conversando. Nunca vivi um tempo desse. Cláudio falando a mesma coisa. Rapaz, que coisa tremenda. Sabe o que é leveza? Sabe o que é leveza? Está vivendo uma tribulação, passando por uma demanda financeira, não sei o que, saúde, e você tenta achar a angústia, não encontra. Tenta achar a ansiedade no bolso assim. Cadê a ansiedade? Não está. Não tem ansiedade, não tem angústia. Cadê? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Vinde a mim, todos que estáis cansados. O ladrão não vem senão para matar, roubar, destruir. Olha as fotos aí. Vida abundante, irmão. Relacionamento verdadeiro. Reino que se expressa em amor. Pecado. A gente enfrenta o pecado. Mas eu estou preso ao pecado. Jesus vai te libertar. Mas Jesus vai te curar. Jesus vai te curar. Mas é o demônio. O mais fácil dos problemas é o demônio. Seu pecado é muito mais difícil que o demônio. O demônio te dá uma ordem, ele sai. Seu pecado é que prende ele. O demônio vai saindo assim. Sai, demônio. Não. E você que segura o demônio através do pecado. Então, entende? O reino de Deus é a chegada de vida abundante, de plenitude na nossa vida. Esta é a mensagem do reino de Deus. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento. Ainda tenho 4 minutos para orar. E hoje é dia de se render ao Senhor. Foram 6 ministrações, teve 230 slides. 230 slides. Está tudinho lá, tudo junto. Deu muito trabalho para estudar, para fazer, mas para entregar para você algo que transforme sua vida. Por quê? Esse é o compromisso que Deus fez comigo e eu com Deus. A palavra de Deus, ela transforma, ela tem poder para tirar sua cabeça de crente, botar a cabeça de discípulo. Tem que crer? Claro que tem que crer, eu sou crente. Mas minha cabeça não é de crente, eu sou crente. Eu tenho que crer, senão não vou a lugar nenhum. Mas a cabeça é outra. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, e não vos conforme para esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esta noite, Jesus está chamando você para tomar o jugo suave e o fardo leve dele. O que isto significa, eu não faço a menor ideia para você, é tudo que eu ensinei. Mas esta noite, Deus falando com você. De modo específico. Por quê? Porque eu conheço o Espírito Santo. Ele fala enquanto eu prego. Enquanto eu prego, ele vai falando com você. Ele vai mexendo com você. E sentindo ou não sentindo, chorando ou não chorando, ele fala com você. E ele está chamando você para dizer: tome a minha cruz e tome a sua cruz. Tome o meu jugo suave, o meu fardo é leve, porque ele tem um jugo para você. O jugo suave e o fardo leve. Hoje é noite de você dar um passo e entrar hoje definitivamente no governo de Jesus, no reino de Deus. Vem à frente, eu vou lhe dar 30 segundos para chegar e eu vou começar a orar depois dos 30 segundos. Pode vir. O que vai acontecer com você, o Espírito Santo é que sabe. Ele é o governador dessa terra. Quem governa o reino? O enviado do rei. Quem é o enviado do rei?
o Espírito Santo de Deus. Eu vou orar, falar com ele agora. Eu vou falar com o governador da terra, o enviado da terra, o governador geral, o Tomé de Souza da terra, o Tomé de Souza do céu. Jesus Cristo enviou, o Pai enviou o Espírito Santo para estar conosco, nos lembrar a constituição do reino, toda a verdade e aplicá-la ao nosso coração. Vou começar a orar agora. Pai, em nome de Jesus, tua palavra é poderosa, tua palavra subverte maus pensamentos, tua palavra subverte e quebra as raízes de resistência, porque a tua palavra é a verdade, é a única verdade. Santifica-os, eu estou orando agora por estes, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tua palavra tem poder, meu Deus, de transtornar o que é o mundano e humano e transformar estas vidas celestiais. Essas vidas não são da terra, essas vidas estão seladas com o selo da promessa que diz a tua palavra. Estas vidas não nasceram para briga, não nasceram para contenda, essas vidas não nasceram para pecado, estas vidas nasceram para a glória do teu nome. Estas vidas são tuas, Espírito Santo, aproprie-se delas. Tome estas vidas, Senhor, para que o Senhor, a partir delas, estabeleça os sinais do reino. Queremos, Senhor, que o reino, o governo, o brilho da glória, da coroa, apareça nessas vidas. Que Jesus Cristo, o Rei, seja visto. Que o amor de Jesus seja visto. Pai, em nome de Jesus, eu peço que toda a cadeia de pecado seja quebrada. Toda a cadeia que liga pessoas a passado, pessoas a pecados passados, que liga pensamentos de pecado, que o Senhor quebre agora em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Que o Senhor estabeleça o teu governo e comece a governar a forma de comer, a forma de dormir, a forma de falar, a forma de saudar as pessoas, a forma de ver as pessoas. O Senhor governa essas coisas que são tão complexas, mas ao mesmo tempo tão essenciais. Estabelece o teu reino, estabelece o teu governo, estabelece aquilo que tu queres. Eu peço que os pastores que estão por aqui possam colocar as mãos sobre todos agora, em nome de Jesus. Murilo, todos os pastores que estão por aqui, coloca a mão em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, com a imposição de mãos agora selamos esta oração. Com a imposição de mãos agora selamos aquilo que foi pedido aqui, Pai, em nome de Jesus. Toda a obra das trevas nas suas vidas seja quebrada em nome de Jesus. Que tudo aquilo que, Senhor, são fé falsa, verdade falsa, crença falsa que cai por terra. Que a tua verdade estabeleça com poder e graça. Que a tua verdade venha, Senhor, trazendo mudança e transformação. Que a tua verdade transforme o sono desses teus filhos. Que a tua verdade transforme, Senhor, o sono. Todo espírito de suicídio que sai, cai por terra em nome de Jesus. Todo espírito de contenda e de confusão caia por terra em nome de Jesus. Nós resistimos às obras das trevas agora e estabelecemos, em nome de Jesus, saúde mental, saúde espiritual, saúde familiar, saúde em todos os níveis, como diz a tua palavra. Em nome de Jesus, toda contenda, toda dissensão, toda briga, todo espírito de traição, todo espírito de adultério, todo espírito maligno que queira estabelecer uma área escura na vida, nós declaramos nulo e sem efeitos os seus ardis e as suas obras, e declaramos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Você que está aí em pé, você que está de joelho orando, diga assim: venha o teu reino, venha o teu governo, Senhor. Venha o teu governo, seja feita a tua vontade na minha vida. Venha o teu reino, Senhor. Libera, Senhor, aqueles que estão com enfermidades psicológicas, enfermidades físicas, enfermidades orgânicas, de ossos, meu Deus. Essas enfermidades, eu declaro que o reino de Deus estabelece justiça, alegria e paz e saúde em nome de Jesus. Que essas vidas sejam curadas agora pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém.